Boa tarde a todos. Né? A gente tem esse programa Conexões, que é um programa que a gente faz às quintas-feiras, né? À tarde, às vezes a gente muda um pouco de horário, mas é normalmente à tarde. E a gente traz temas da atualidade, né? E a gente debate com o pessoal dos municípios, o pessoal que faz parte da gestão. A gente traz cases de sucesso, né? A gente traz boas práticas e também com os nossos parceiros das demais assessorias, né? Que tem uma expertise mais focada em outras áreas. O Joaci tem a expertise da licitação, né? Trabalha com licitação, mas tem uma visão geral de gestão, né? Que a gente acaba acumulando na nossa trajetória. Não tem como a gente deixar de abranger todos os conhecimentos, né, Joaci? Para a gente entrar, a gente tem que saber um pouco de tudo. Principalmente a galera do controle, né? Que está aqui conosco. Nós temos aqui a nossa equipe de colaboradores, né? O pessoal do operacional, o pessoal do interno, e temos alguns visitantes dos municípios também. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje, pessoal, é um tema que todo mundo fala, mas ninguém consegue ainda bem definir o que é. Eu ainda acho, Joaci, um grande desafio a gente delimitar de forma objetiva, né, o que seria governança nos municípios, né? Então, a gente consegue delimitar algumas ações de governança, né? Mas eu gostaria que você começasse a nossa conversa de hoje nos dando essa noção do que seria a governança, de que seriam as ações de governança nos municípios. É verdade, Cíntia. É um assunto que está em pauta, realmente é pouco difundido e a gente tem que trabalhar a governança, sim. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Nexus pelo espaço, por estar aqui com vocês. Há muito já deveríamos ter feito isso, né? A gente também tem um quadro aqui, Papo de Licitação, então, em breve, vai estar muita gente boa aqui com a gente. Só passa esse evento agora, 25 e 26 de maio, nosso evento de governança, que a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Eu agradeço a presença dos amigos aqui que estão dando atenção a esse tema. É um tema demasiadamente importante. A governança, ela não é um assunto, ele não é um assunto que está distrito absolutamente ao mundo das licitações. Tá? A governança em sentido lato sensu, ela foi instituída pelo decreto 9.203 de 2017, no âmbito da administração pública federal, mas de forma oficial, porque ferramentas de governança, quesitos de governança já vinham, já há muito tempo estavam sendo tratadas por grandes organismos da esfera federal, CGU, TCU, principalmente o Tribunal de Contas da União, que realmente é pioneiro nessa questão da governança, nessa vertente tão importante para a administração pública. E a governança o conjunto de ferramentas de estratégia, controle e liderança que são focados diretamente à otimização da gestão como um todo. Quando a gente fala de licitações e contratos públicos, a gente foca nas contratações públicas, tudo para que seja gerada eficiência e eficácia nas contratações. No contexto da governança, diversas ferramentas, diversos instrumentos de governança são utilizados para que haja realmente essa performance mais alta, para que haja realmente uma eficiência maior da gestão pública. A governança, que deriva da governança corporativa, ela vem para a administração pública, trazendo as mesmas filosofias da área privada, que vocês na Nexus conhecem tanto, né, porque aplicam governança privada, tá, no sentido das empresas particulares, dos profissionais da área privada, assim como nós aqui, tá, governança corporativa, empresas privadas, mas ela vem trazendo para a administração pública as mesmas mentalidades, insights e filosofias para que a administração pública renda, tá, naquilo que é o seu produto final,
prestação de sociedade, à sociedade, aquilo que for mais otimizado possível. A governança, ela realmente vem para disseminar e levar resultado. Então, assim, quando a gente pensa em governança, a gente pensa no novo, a gente pensa em resultado, em focar, em realmente, assim, levar eficiência, eficácia, levando padrões como transparência, para poder gerar o engajamento da sociedade. A gente passa na governança nesse sentido da transparência, do ponto de vista da publicidade, a gente ultrapassa a barreira da publicidade. Porque quando você fala em publicidade, você fala em tornar uma coisa pública, em tornar uma coisa difundida. Quando você fala em transparência, você fala em levar isso ao público, mas em esclarecer aquele conteúdo que está levando ao público. E a gente vê isso muito materialmente, por exemplo, na lei de acesso à informação, quando você tinha a publicidade, por exemplo, de uma licitação ou de um contrato, você faz uma publicidade resumida do extrato dele e depois você anexa o contrato numa ferramenta digital de governo, onde toda a sociedade vai poder entender que aquilo que está sintetizado, por exemplo, num extrato de contrato, está transcrito naquele contrato com todas as suas cláusulas e nuances para que a sociedade possa acompanhar. A governança das contratações, obviamente, instituída pela Lei 14.133, né, de 2021, ela tem esse mesmo enfoque da governança de um modo geral, esse conjunto de ferramentas de liderança, estratégia e controle para otimização das contratações públicas. E quando a gente fala em governança em sentido lato sensu, a gente tem que pensar logo em primeiro plano, planejamento estratégico. Ou seja, o planejamento estratégico que as empresas privadas adotam, as empresas públicas ou as instituições públicas, a partir da governança, também vão ter que implementar. Ou seja, aquele planejamento macro, aquele planejamento, como diz o professor Paulo Alves, nosso grande entusiasta da governança, o nosso mestre, aquele olhar de floresta, quando você olha para a tua gestão, para a tua administração de um modo geral, você traça como gestor, obviamente, tanto da área privada como pública, os pontos em que você quer, para onde você quer levar sua gestão num determinado ponto, num determinado tempo, que estratégias você vai adotar, que produtos você pensa em contemplar, quais metas você quer, em sentido macro, bater, e aí ele vem aí ele pega a vertente da governança no sentido estratégico. Quando a gente fala de liderança, ele precisa formar líderes no permear da despesa pública, no trajeto da despesa pública ou no fluxo da despesa pública. Ele precisa criar líderes ali que possam fomentar as ferramentas de governança, fazer funcionar para gerar resultados, tá? Isso já os líderes olhando para o planejamento estratégico macro, idealizado pela alta administração, o prefeito municipal, presidente das casas legislativas, presidente de consórcios públicos, de autarquias, etc. E aí a gente vem para a ferramenta do controle, onde eu tenho um planejamento estratégico, eu digo de forma abrangente o que é que eu penso para a nossa gestão pública, eu tenho líderes que precisam ser capacitados para que façam esse planejamento estratégico acontecer, e eu tenho o controle para assegurar que não hajam más práticas de gestão em todos os seus sentidos, que aí entra a vertente da análise de risco, da gestão de riscos, durante o processo de macrocontratação, ou seja, durante o processo de contratação, aquele que vai desde a fase de planejamento, passando pelo levantamento de custos estimado, pelo processo de licitação, pelo processo de contratação, pela execução do contrato, as devidas tratativas contábeis, etc., para assegurar que isso aconteça. Dentro desse caminho, a gente tem algumas ferramentas prioritárias de governança que elas precisam ser instituídas e realmente feitas, executadas, postas em prática pela administração. Uma delas é o Plano Anual de Contratação. O Plano Anual de Contratação é um planejamento resumido das
possíveis contratações dentro do período que a administração estiver se dispondo a planejar, e ele faz isso de forma resumida, colocando valores estimados, etc. Esse plano anual de contratação ele é interessante, porque ele tem que ser feito hoje por uma normativa federal que regulamenta a governança já em sentido federal, até abril do ano anterior ao exercício que eu quero planejar, para que ele sirva de subsídio, inclusive à lei orçamentária. Um outro ponto importante que eu me considero, que eu gosto muito, e é uma das minhas especialidades aqui, que é a gestão por competência. Quando a gente falou agora há pouco em formação de líderes, o que é que a gente faz? A gestão ela precisa formar líderes em sentido lato sensu, tanto com competências técnicas, aquelas competências afins da área de que cada agente público envolvido na fase de despesa ele está atuando, ou seja, a pessoa que planeja, ela vai precisar receber treinamento e formação para planejar. A pessoa que elabora custo estimado da mesma forma, treinamento e preparação para elaborar custo estimado, para pesquisar preço de forma mais coesa. Aquela pessoa que cuida do processo licitatório, o agente de contratação, assim nomeado pela nova lei, os fiscais de contrato, gestores de contrato, os ordenadores de despesa. Quando a gente fala em líder, não é só aquela pessoa que lidera de cima para baixo. Porque entendamos do individual para o coletivo. Quem lidera, a primeira coisa que tem que fazer é a autoliderança. Se você não consegue se liderar, você não vai conseguir liderar pessoas. E nessa vertente de gestão de pessoas, que é muito importante, afinal de contas, gestão pública tudo é feito por pessoas. Eu costumo dizer que gestão moderna hoje, que não tem foco nas pessoas, que não se preocupa com pessoas, ele vai estar com a gestão comprometida, ele não vai ter sucesso. Então, precisa preparar as pessoas, tanto do ponto de vista técnico, e eu falo com muita propriedade aqui, pelo nosso time, pela formação em coach que eu tenho de analista de perfil comportamental, de ter lidado com pessoas durante tanto tempo, que competências emocionais, competências pessoais, precisam ser também desenvolvidas nessas pessoas, porque a gente está pegando uma turma, um mundo doente, um mundo pós-pandemia que vem com muito adoecimento do ponto de vista emocional, mental e etc. Então, o desafio dos gestores não vai ser só tornar as pessoas capazes de aprender a parte técnica da função que eles vão executar, mas serem capazes de absorver todo o conteúdo possível que a gestão, através de capacitações, possa passar para eles, mas que eles estejam saudáveis mentalmente, porque a gente sabe que se não tiver saúde mental, o negócio não flui. Aí a gente tem, no campo da governança, a gestão por competência. Nesse campo da gestão por competência, o município precisa elaborar um plano anual de capacitação para aqueles que estão no percurso da despesa pública, desde o planejamento até o final da execução do contrato. Ou seja, ele vai ter que identificar a carência de cada profissional e colocar num plano anual de capacitação, ou num tempo menor, se assim for possível, as formas que ele vai debelar isso nesses agentes públicos para que eles rendam, como a gente falou anteriormente, que a governança visa resultado, os resultados que a gestão precisa para que haja aquela otimização, para que haja aquele resultado macro para a sociedade, porque a governança, ela traduz isso. A governança, ela tem isso muito arraigado. Pode parecer uma coisa subjetiva, e para muitas pessoas que têm um senso muito prático de aplicação de trabalho do dia a dia, uma coisa sem importância, mas não é. Porque o que é que acontece hoje? Eu digo isso até para prefeito já hoje. O cara se elege prefeito no município do interior, aí ele tem um comércio. Aí ele pega o gerente do comércio dele, que não entende nada de finanças, que não entende nada de saúde, e coloca o cara para ser secretário de finanças, por exemplo. Aí, com um ano, ele demite o cara, briga com o cara, faz tudo porque o cara é incompetente. Pô, cara, tu não sabia que ele era incompetente? Tu não sabia que o cara nunca lidou com gestão pública e tu coloca ele para ser secretário de finanças? E já fazendo um link aqui com a nossa amiga Vartães, prazer, amigo, ter você aqui com a gente, viu?
Você pega uma pessoa como essa para ser secretário de Finanças, com o mundo que é, e o Avartan sabe do que eu estou falando. Obrigado, amigo. Um abraço a todos. Um abraço, meu amigo. Com o mundo que é, que está ali permeado nas finanças públicas, Carrilho também sabe muito bem disso, muito mais do que nós até, eles dois aí no caso, né, grandes profissionais, que esse universo que está no âmbito das finanças públicas não é para qualquer pessoa. Aí você pega e coloca o cara lá, com um ano tu demite. Tem gestor, gente, que mata um profissional por período. Não sei se vocês já verificaram isso. Ele bota um secretário que não tem preparo, ele demite o cara por incompetência. Coloca outro que não tem preparo, demite por incompetência. E aí ele vai matando a gestão dele. Ele faz isso com assessores, controladores, contadores. Não são todos, eu estou dizendo que alguns, controladores, secretários, etc. Por quê? Porque você sabe que o cara não tem treinamento, você sabe que ele não tem preparo, você não capacita e quer que ele renda o que tu espera que ele renda. O público lá cobra dele, a sociedade cobra dele uma gestão mais eficiente, mas ele não tem pessoas que atingem esse objetivo para ele. Tá? Então, na formação de líderes, há toda uma acessibilidade da liderança em identificar esses gaps e fazer isso, gestão por competência. E aí a gente tem um plano de logística sustentável, que é uma outra vertente, ferramenta de governança, que está amplamente, assim, já abarcada no texto e no contexto da nova lei, porque o desenvolvimento nacional sustentável, curiosamente, entre aspas, é um princípio que está cristalizado no artigo 5º da 14133. Todas as ações devem ser, todas as ações pensadas pela gestão devem ser no plano sustentável, e sustentabilidade aqui, falando resumidamente, não é só aquela que trata da questão ambiental, tá? Sustentável é tudo aquilo que dura, tudo aquilo que perdura. Então, a gente tem que ver, ainda que com muita clareza, as vertentes sociais, como tratando do desenvolvimento nacional, tratando do desenvolvimento sustentável, a vertente cultural, a vertente econômica, a vertente social e a vertente, obviamente, ambiental. Porque o conceito de desenvolvimento sustentável, realmente, ele surgiu a questão de preservação do meio ambiente. Mas meio ambiente não é só floresta, bicho nem mato. Meio ambiente é todo o ecossistema em que nós vivemos. E se você dissocia, por exemplo, a cidade do campo, você mata o meio ambiente. Porque quem está na cidade não está preocupado com o campo e quem está no campo não quer ir para a cidade. Então não tem isso. Tem que haver a integração. Aí entra a governança para fazer. E aí olha só o sentido que tem da legislação, que ela traz isso e a governança traz essa clareza para a gente, é que você precisa unir forças. O conjunto de coisas que eu estou colocando aqui para vocês, elas não poderão ser dissociadas. Elas são ferramentas distintas, mas elas precisam estar associadas. Por que isso, Jaci? Porque elas fazem parte e elas estão integrando um planejamento estratégico em sentido lato sensu, pensado pelo gestor no momento em que ele estava idealizando aquele planejamento estratégico para aquele determinado período, para aquele determinado objeto. Tá? Aí, nesse ponto, Joaci, eu queria até dar um reforço. O que acontece? A gente tem instrumentos de planejamento, né, que já são amplamente trabalhados, mas que já se tornaram dia a dia nos municípios e deixaram de cumprir a função realmente de planejamento, que é o PPA, né, que é a LDO, que é a LOA, que são instrumentos que não foram tirados, né, do ordenamento jurídico, mas que eles acabaram virando um copia-cola, né, nos municípios e não refletem a realidade dos municípios. A questão do planejamento estratégico é algo que poucos municípios adotam, né, de realização, análise inclusive do plano de governo do gestor, né, para o cumprimento do que ele se comprometeu com a população para realizar nos municípios, né? Então a gente visualiza que a lei nova de licitações, ela trouxe um plus, né? Ela trouxe esses novos mecanismos de planejamento, né, que é o plano anual de contratações, que o Joaci bem colocou, né,
e a questão também do planejamento dos insumos e da logística, né? Então, o município, ele inicia as ações dele de governança, né, com essa questão do planejamento. Para quê? Para que eu amole o facão, né, Joaci? Para que eu, quando vá realizar as ações, eu realize de uma forma estruturada, ordenada, pensada. Então, que eu reflita sobre o risco, inicialmente, né, que eu tenha, e para isso, a gente tem instrumentos de análise de riscos que podem ser bem aplicados no município, né? A gente desenvolve aqui na Nexus, por exemplo, a matriz de materialidade, né, na qual a gente identifica os principais pontos que os municípios têm como sensibilidade ou apetite ao risco, né, que a gente delimita isso, compõe matrizes de risco para os municípios, né, então a gente faz a análise da frequência e da intensidade do risco por área, a gente tem 9 áreas que a gente monitora, e a gente trimestralmente realiza esse monitoramento, porque além do planejamento, eu vejo a governança como um acompanhamento e um monitoramento do que está sendo realizado, não só a questão da gente avaliar se o planejamento está sendo executado, mas também de visualizar novos riscos, possíveis riscos, né, e de monitorar os riscos inicialmente detectados lá na matriz, né. Então, a gente, nesse momento, está fazendo a apresentação da matriz trimestral, né, a gente fez a primeira no início do ano, e agora no trimestral a gente revisita os pontos para que a gestão tenha esse monitoramento do risco, né? Então, assim, o primeiro passo pela sua fala, que eu detectei, que é importante que a gente anote como o início da governança nos municípios, são as questões dos planejamentos, né? Então, diversos são os instrumentos, mas eles têm que ser reais, né? Eles têm que se adequar à realidade do município. Quantos municípios vocês detectaram que o orçamento acabou em outubro, né? A gente já teve casos assim. Outros municípios foi que os contratos não duravam a julho. Chegava em julho, o contrato já tinha exaurido todos os itens, né? Então, essa questão do planejamento, com quanto tempo eu elaboro uma licitação? Eu bato muito nessa tecla aqui com os meninos, que a gente tem, em média, 3 meses para realizar uma licitação, em média, né? Não é apontando nenhum dedo para nenhum setor, mas, em média, a gente já detectou isso. Então, em outubro, a gente já passava para eles um diagnóstico do que foi liquidado ao longo do ano, para que eles façam o planejamento deles com base no que foi efetivamente executado. Mas a gente caía muito na esparrela de não ter o liquidado exatamente o que foi consumido, né? Então, esse plano de anual de contratações chega para a gente ter uma visão das aquisições de uma forma mais compassada, né? O passo inicial do planejamento, ele é agora obrigatório, né? Que ele era feito, na verdade, de uma forma meio, como é que eu vou falar? Meio improvisada, né? Então, o município analisava o que ele pretendia ao longo do ano e via o que ele poderia aditivar de contrato, né? E tentava realizar as licitações e o planejamento de licitações dos municípios muitas vezes era só a pauta de licitação, né? Então, a gente, como controle, vamos falar aqui, como controle, a gente que sofre, né? Quando o planejamento de licitação não é bem realizado, porque a gente está lá no almoxarifado, tem itens transformados, porque o município aderiu a uma ata e a ata não refletia a realidade do município.
A gente tem o início do ano com diversas contratações diretas, porque não deu tempo de fazer a licitação, e aí a gente perde esse controle do que está sendo adquirido, a gente tem que avaliar se está passando o limite de licitação. Enfim, a gente, enquanto controle, pena demais, viu, Joaci, com a falta de planejamento, sobretudo nas contratações e nas aquisições, né? Eu imagino. Então, a gente está aqui buscando todo mês conciliações, né, entre os itens que são liquidados e os itens que são tombados ou lançados no sistema de almoxarifado, justamente porque a gente acaba perdendo um pouco esse limiar do que é a realidade que o município pretende, né? Então, a partir de uma obrigatoriedade, de um planejamento real, a gente tem a esperança, né, de que nos anos vindouros a gente terá umas aquisições mais feitas de uma forma mais próxima da realidade, né? Isso. A lei, ela propõe diversos avanços em muitos desses quesitos que você colocou, né, com muita felicidade, assim, realmente com muita direção e objetividade, principalmente no senso prático, que eu sou adepto. Eu acho que a gente que fala, a gente que leva conhecimento, a gente tem que estar sempre linkando ali a teoria com a prática para que as pessoas desenvolvam um raciocínio mais de realmente executar aquilo que tem que ser executado, né? De fazer realmente aquilo que tem que ser feito. E assim, já pegando o teu link da gestão de riscos, que é demasiadamente importante, que é lá na lei a análise de risco, mas que, né, a gente trata como gestão de risco também, a governança, ela traz isso, a governança das contratações, principalmente no parágrafo único do artigo 11, ele é muito enfático em algumas coisas. Primeira delas, governança das contratações, a alta administração deve implantar, ou seja, o prefeito ele não vai ter opção. O presidente da Casa Legislativa, seja ela qual for, o presidente da República, o governador do Estado, presidente de consórcio público, autarquia, etc., presidente da Sociedade de Economia Mista, o que for, que sejam geridos pela legislação que trata em maior parte pela legislação pública, eles vão ter que implantar as ferramentas de governança. Então, eles vão responder por isso. A omissão nesse sentido vai gerar responsabilidade. Então, assim, eu arrisco dizer que não temos matéria penal, nem nada nesse sentido ainda, mas eu arrisco dizer que crime de responsabilidade e improbidade, com certeza, vai ter muito para quem não implantar. Porque o descumprimento é uma diretriz absolutamente objetiva e direta do direito. Ou seja, ele deve implantar as instâncias de governança. E eu, já linkando com vocês no controle, aproveitando que a Rita está aqui, o Avartães também, todos os outros, mas principalmente eles que são profissionais, que conhecem o controle, a contabilidade de perto, tão mais do que nós, que somos da licitação, o pressuposto é liderança, estratégia e controle, ou seja, alguém vai pensar, o gestor vai pensar, eu vou pensar gestor estrategicamente, vou formar pessoas capazes de executarem aquela estratégia e vou, no controle, avaliar e monitorar, como a Cíntia disse, tá? Com matriz de riscos, com ferramentas digitais, com programas de informática, com todo tipo de recurso que puder, monitorar auditorias, monitorar se aquilo realmente está acontecendo. E, principalmente, no quesito análise de risco. Porque assim, a análise de risco, durante as fases do processo de contratação, ela é muito importante para que gere a eficiência, a eficácia que a governança traz como meta para a gestão pública. Então, além de tudo, a governança ela avalia, direciona e monitora. Ou seja, eu direciono no planejamento estratégico, eu avalio no dia a dia com os meus líderes, com o meu controle, se aquilo está acontecendo, e vou monitorando. Eu vou ali vendo, monitorando riscos. No processo de contratação pública, nas diversas fases, em cada uma das fases, a gente tem muitos riscos que devem ser monitorados. E riscos, assim, com maior objetividade, a gente trata basicamente de três formas. Eu convivo
eu debelo ou eu alijo, ou seja, eu extingo o risco com alguma prática que eu tenho de governança, de gestão, de controle, tá? de gestão de riscos, eu debelo, ou seja, eu diminuo aquele risco apenas, ou eu convivo com aquele risco, ou seja, eu não consigo diminuir nem consigo debelar, mas eu consigo monitorar para que ele não tome proporções que são as proporções de muitas coisas que acontecem hoje. Por exemplo, no processo de elaboração de custo estimado de um determinado objeto, eu tenho risco de superfaturamento? Tenho. Vou adquirir um veículo. Precisa que seja feita coletas de preço para que eu tenha um valor estimado para a contratação, para a compra desse veículo. Ótimo. Tem risco de superfaturamento? Tem. Como é que eu convivo com esse? Não, eu não vou conviver. Não, esse aqui eu não posso conviver. Como eu reduzo? Fazendo coletas de preço, por exemplo, por fontes que sejam mais confiáveis possíveis e, por exemplo, hoje, o que mais se coloca são contratações de outros órgãos como fontes de pesquisa de preço para que eu tenha uma contratação, por exemplo, de bens e serviços comuns com mais coerência. E detalhe, por quê? Superfaturamento não é na licitação, não é no contrato. Superfaturamento ele começa no momento da elaboração do custo estimado. Porque veja só, eu vou comprar um veículo que no mercado, em média, ele custa R$120 mil. A minha pesquisa de preços embasou meu preço estimado e ele ficou ali nessa base de 130, 132 mil reais. Obviamente que na minha licitação eu vou ter que contratar, vou ter que selecionar uma proposta igual ou menor a esse valor para que eu possa contratar. Ora, mas se o veículo no mercado é em média 130 mil reais, por exemplo, e o meu preço estimado está 150, aí está a margem do superfaturamento. Então, quando eu faço uma coleta de preço mais coerente, por exemplo, eu no mínimo diminuo muito esse risco. Diminuo muito, por exemplo, aí o risco de superfaturamento. E assim vai nas diversas fases da despesa, como com muitos outros casos, por exemplo. E aí então, eu acho que o grande desafio da gente, né, assim, que eu venho estudando risco, não só aqui, mas também nas questões do ISD, né, que a gente vê a questão da governança e da sustentabilidade até de uma forma mais vinculada nesse momento, é a grande subjetividade que a gente tem, Joacir, para elaborar essas matrizes de risco e essas matrizes de materialidade, porque como a gestão tem um princípio da legalidade, a gente é muito amarrado ao que a lei determina, né? Então, a gente se foca muito no que a lei está dizendo. Mas quando eu vou analisar o risco, eu não tenho só o risco legal, né? Eu tenho diversas outras formas de riscos que não são vinculadas à legalidade. Eu tenho o risco econômico, né? Eu tenho o risco até ambiental, né? Eu tenho o risco interno e político, que ele ele não tem por que ser omitido ou ser esquecido, né? Que até o plano o plano de governo do gestor é um documento, né? Então ele deve ser também trazido para a margem, porque a gente acaba colocando os fatores políticos na obscuridade, porque acaba trazendo para uma esfera mais ilegal ou transformada, que não é, né? Que ela faz parte da atuação. A atuação do gestor é uma atuação política, né? E diante de tantas questões que ocorreram com a nossa política, a gente acaba tendo um olhar mais deletério. Mas, enfim, a subjetividade dos itens para a gente identificar o risco nos municípios, né, ela está presente, né? Então, o ideal é que a gente tenha uma comissão, porque uma pessoa só analisando o risco, às vezes não vai, ela vai dar uma opinião muito pessoal dela, né? Inclusive, a gente aqui, quando está fazendo a matriz e a gente criou indicadores, né,
elaborou alguns indicadores, outros a gente pegou, por exemplo, o professor Cialdini, com relação à arrecadação. As pessoas nos perguntam, mas está no vermelho por quê? A lei diz que é para estar no vermelho? Aí, para a gente explicar que não são questões contra a legalidade, mas são questões de boas práticas, né? E eu acho que esse, não só para o risco, mas para a governança é um desafio, porque eu não vou ter ela totalmente delimitada na legislação, eu vou ter diretrizes, né? Eu vou ter alguns princípios, e como convencer, e aí eu queria ouvir de você essa questão, como convencer a gestão da importância de questões que são boas práticas, né, que são consideradas o melhor para a gestão, que dão efeitos mais produtivos para a gestão, sem que eu tenha uma legislação que obrigue, né, porque a gente sempre esbarra nesse ponto, mas a lei não impede, né. Eu agora conversando com o município sobre que ele está no laranja, né, no risco severo, no seu gasto com o pessoal. Aí ele disse, não, mas tem a 178 que faz com que ano que vem eu possa reduzir. Então, esse ano eu não vou me preocupar, porque a lei me deixa ter esse percentual. Aí eu disse, mas quando você compromete seu orçamento e seu financeiro com gasto de pessoal, você está só existindo, você não está investindo, você não está trazendo obras estruturantes. Então, para a gestão entender que existem fatores que não são só o que a lei pede que seja feito, para a gente é um desafio ainda fazer essa explicação. E eu queria que você nos desse aí umas dicas de como fazer esse convencimento aí para as gestões da importância desses instrumentos, né, como são a governança, a ouvidoria. A ouvidoria é um instrumento fortíssimo de governança, né? Governança, sim. E a gente ainda tem muito desafio com isso, né? Certeza. A gente falou aqui, né, sentido de governança no sentido lato sensu, e aí a ouvidoria, ela está nesse campo. Olha só, essas ferramentas que eu falei mais objetivamente aqui, esses quesitos, eles são atrelados à governança das contratações, basicamente. Mas a gente falou no início em estratégias outras, tá, de governança. A governança, como você disse, ela não é um fim na legislação que existe. E já respondendo objetivamente ao teu questionamento, que foi fantástico, assim, brilhante para a gente trazer clareza para isso, a nova lei de licitações, partindo dela, mas daqui a pouco já linkando com a governança, ela traz uma obrigação do gestor, como nunca trouxe, de regulamentar seus dispositivos. Então, a governança, ela vai ter que ser muito regulamentada no âmbito da administração pública em todos os sentidos. Seja a governança em sentido do lato sensu, seja a governança das contratações que deriva dela. Então, como é que eu posso, como é que eu posso equacionar isso? Normas. Você vai ter a liberdade de produzir normas no teu município, decretos, instituições normativas, leis municipais, que pormenorizem tudo isso que você colocou, que trate dessa matéria que você colocou. Olha só, os riscos que estão previstos durante o processo de macrocontratação, que são monitorados, que são avaliados e monitorados em um mapa de riscos, que é o documento que vai consolidar esses riscos e fazer com que ele e seja alimentado ao longo do processo de contratação, ele pode, por exemplo, ser posto em legislação, em um decreto municipal, por exemplo, e pode ser mudado ao longo do tempo, por exemplo, como fartas legislações existem em sentido exemplificativo e não exaustivo. Você pode ter um decreto elencando os riscos exemplificativos do processo de contratação no teu órgão, em que você vai aumentando o rol desses riscos que você vai mapeando, que são novos, e afinal de contas nós temos uma legislação nova, e como você diz, nós temos outras vertentes no campo político, prático, de aplicação, de objeto diferente, ou seja, de todo esse universo de assuntos que a gente tem nas contratações públicas de um modo geral, e você pode criar esses decretos. Então, Cíntia, objetivamente o município ele vai ter que legislar. É como você diz, a gente tem uma legislação ainda escassa sobre governança,
principalmente no âmbito de estados e municípios, mas eles também vão ter que regulamentar, porque, afinal de contas, os riscos que permeiam as contratações do estado do Ceará, no sentido esfera de governo, não são os mesmos riscos que permeiam, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Caucaia ou a Prefeitura Municipal de Potengi, lá no Cariri. Então, cada um vai ter que adequar suas normas nesse sentido. Então, você pode, sim, criar normas municipais que cataloguem esses riscos de acordo com as vertentes que tu colocaste aqui e que o município tenha isso bem claro e objetivamente para que ele avalie e monitore durante o processo de contratação. E um ponto importantíssimo que você colocou é o planejamento, realmente. O planejamento, ele é deficiente em muitos órgãos públicos. Mas a gente já tinha, antes da Lei 14.133, um apelo muito grande para o planejamento, mas ela trouxe o planejamento de forma muito forte e traz isso até, inclusive, como princípio. O planejamento é um princípio alçado no artigo 5º da nova lei. Ele é um princípio, ele precisa ser visto como um princípio, como um ponto de partida, como uma base, como algo que dá base à gestão. E quando você vem para o processo de contratação, que você pega, por exemplo, os artigos da lei que tratam do planejamento, você começa a ver que é uma lei muito procedimentalista, no sentido de dizer assim, vou dizer como é que tu vai planejar, tu tem que planejar, e eu vou te dizer como é aqui, tu tem que fazer isso. Ela sai, por isso que é uma lei muito extensa, nesse sentido. E olha só, ela é muito extensa, mas tem praticamente 50 ou mais pontos de regulamentação ao longo do seu texto de 190 e poucos artigos. Outro ponto importante, o próprio agente de contratação vai ter que ter norma regulamentadora, porque a legislação ela diz que a gestão vai ter que nomear o agente de contratação e vai ter que legislar sobre suas competências, assim como as competências de gestão fiscal de contrato, assim como as competências das instâncias de controle durante que vão monitorar o processo de macrocontratação. Então, o município vai ter muita regulamentação para elaborar, para fazer. Então, precisa estar ligado nessas questões relativas à governança. Mapa de risco, matriz de alocação de risco. A matriz de alocação de risco que vai monitorar na execução dos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, estabelecendo a alocação do risco. Se o contratante ou o contratado assumem o risco de uma imprevisão ali num determinado objeto de contrato. Se fica com o credor, se fica com a administração, se é dividida para os dois, se é dividida, por exemplo, em percentual. Ou seja, esse produto tem um risco de, durante o ano, ele sofrer vários aumentos. Vamos dividir esse risco contratado. Na matriz de alocação de risco vai ficar 50-50. Eu vou arcar com 50, tu 50. Então, se houver um aumento, 50 é teu, 50 é meu, e por aí vai. Então, assim, na gestão de riscos, vocês do controle, né, tanto quanto nós, nas outras questões relativas ao processo de contratação, vamos ter muito trabalho. Vamos ter que nos interar muito, porque tem muita novidade no tocante a esses quesitos da governança. E, principalmente, para a gente regulamentar. A gente precisa tratar da governança, a gente precisa discutir, a gente precisa disseminar, dialogar. Por quê? Porque não vai haver aplicação coesa da nova lei de licitações se essas instâncias de governança não forem implementadas urgentemente. Olha só, eu posso fazer um processo de licitação maravilhoso, observando todos os ditames da nova lei, mas se eu não tiver a gestão de risco, se eu não tiver análise de risco durante o processo, ele está comprometido. Se ele não tiver previsto no plano anual de contratação como uma ferramenta de planejamento estratégico, como é que eu posso de repente pensar nele? Se os objetos que são pensados no meu órgão não estão, digamos assim, de acordo com o plano de logística sustentável, ou seja, que gerem mais economia, que tenham uma vertente social, que obedeçam à cultura daquela região ou daquele povo, e que não trate de práticas sustentáveis em relação ao meio ambiente também, tá? Você vai ter outro problema. Então, assim,
as instâncias de governança precisam ser implementadas, e eu reforço isso para a gente levar para os gestores que a gente tem acesso, implementadas pela alta administração. É dever, não é poder. Ele deve implantar, parágrafo único do artigo 11 da nova lei de licitações. Assim, eu queria que você, que eu acho que o nosso tempo aqui já passou voando, mas já está quase chegando. Eu queria que você desse uma dica para os municípios de qual seria a ação primordial para um município que quer implementar a governança a partir de agora. Qual é o primeiro passo? Por onde eu começo? Primeiro passo, Cíntia, que capacitação. Buscar capacitação. Buscar entender o que é governança. Buscar saber o que é governança. Ver com especialistas, ver debates sobre isso, vídeos sobre isso. E assim, eu digo capacitação, né, não é nem só porque a gente está lançando a capacitação, a gente está com a capacitação lançada para 25 e 26 de maio, onde a gente vai falar de governança das contratações. Lá, professor Paulo Alves, eu, professor Renato Monteiro, Iane Parente, doutor Júnior Bonfim, pessoas que vêm estudando governança, gestão de pessoas há um tempo, que a gente vai levar em 2 dias, 16 horas de capacitação, muita informação relevante para que o público, para que as gestões públicas possam conhecer governança. E eu tenho certeza que quem estiver com a gente lá esses 2 dias vai estar com um horizonte bem ampliado em relação à governança, mas buscar conhecer, Cíntia, das mais variadas formas possíveis. Porque, você viu nesse tempo que a gente ficou aqui, o elenco de coisas que tu colocou aí, que eu coloquei aqui, e que a gente viu que ainda não é exaustivo, é exemplificativo. Muita coisa tem para a gente discutir sobre governança. Então, as gestões realmente precisam buscar conhecer, precisam buscar entender. E a gente precisa levar essa mensagem para os gestores públicos, para que eles se sensibilizem que eles vão ter que implantar. E que 1º de abril de 2023 é o momento que eu não vou poder deixar de já ter governança e começar a usar a nova lei de licitações. Tá? Não é o momento que eu vou poder escolher ainda me inteirar da governança, para ainda me inteirar da nova lei, para ver se eu consigo fazer um processo licitatório. Não. 1º de abril de 2023, eu tenho que estar fazendo processo licitatório pela nova lei, com instância de governança estruturada. Então, realmente é procurar conhecer, discutir, ver a disseminação disso, porque, gente, é muito importante levar essa mensagem para os gestores, porque eles vão responder se por essa omissão. E olha só, se o gestor apenas regulamentar, ele ainda responde mais. Por quê? Porque a lei diz que você precisa implantar a instância de governança, precisa regulamentar. E tu pensa, tem uma lei federal que me obriga a regulamentar, e o regulamento já descumpre a lei federal. Porque não uso e a minha legislação municipal, que eu criei como gestor, que eu dei causa como gestor, e também não estarei cumprindo. Então, assim, é uma lei que ela vem trazendo coisas para mudar paradigma, para mudar concepções. A vertente da nova lei é uma vertente moderna. Ela tem muita coisa criticável? Tem. Ela tem muita coisa contestável? Tem. Mas uma coisa na nova lei é muito clara: modernidade. Ela busca realmente... A qualidade, né? Qualidade, boas práticas, como você colocou. Tá? É isso que eu entendo que a gente tem que fazer. Ela reflete o que o mundo corporativo já vem fazendo, né? Então, vem fazendo. Ela traz... Que a gente faz na empresa da gente no dia a dia, né? Menos ou mais, de uma forma ou de outra. E aí, assim, eu queria abrir também o espaço aqui para o pessoal que tem alguma dúvida. Fazer perguntas, fique à vontade. Fazer um questionamento, que às vezes o questionamento vem e traz a dúvida de 10 ou de todos. Se alguém tem alguma observação também para pontuar, algo de importante que acha relevante que a gente traga aqui à tona, ou que ouça do nosso convidado aqui, do Joaci, a forma dele ver, ou a forma dele analisar.
Vamos aproveitar, gente, essa presença aqui. Hoje, muito obrigado. Estamos aqui. Já se eu digo muito, quando eu faço alguma apresentação, alguma palestra que vê o silêncio, eu digo, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu já ia provocar um pouquinho também. Ou querem que a gente continue falando, ou querem que a gente pare de falar e a gente vai embora, né? A Cíntia falou aqui que a nova lei licitações ela é muito moderna. Eu tenho percebido que a nova lei licitações ela acompanha muito o entendimento dos tribunais, das cortes de contas. Trouxe à tona na lei, exemplificativamente, que a gente fazia por força de decisões judiciais, de jurisprudência, a exemplo do chamamento público, e alguns pontos... O princípio da segregação de funções, gente, que eu batia na tecla aqui de todo mundo, era chata da segregação de funções, agora virou um artigo da lei, né? Então, eu sozinha aqui comemorei esse artigo. Exatamente, e a importância do planejamento, né? Numa das partes do tripé, que é a estratégia, o planejamento, a Cíntia falou que dificilmente o município faz planejamento estratégico. Existem alguns que sequer têm planejamento, né? E a gente, no dia a dia, encontra essas dificuldades e não tem mais como fugir do planejamento, uma vez que o mínimo que se pode ser feito no plano anual de contratações, que o plano anual de contratações ele antecede a lei orçamentária anual e vai servir como uma base para determinação da lei orçamentária anual. Então, o planejamento ele tem que estar explícito aí, certo? O plano anual de contratações ele podem haver alterações no transcorrer, aparecendo qualquer pauta extraordinária. Mas você tem que ter um mínimo de planejamento para você ter o norte. Eu preciso disso, de quanto, muito com base nos seus gastos anteriores, nas contratações anteriores, é onde entra a questão do controle, que para mim é imprescindível o planejamento, na parte do planejamento, participar as pessoas do controle, porque vocês sabem de fato o que realmente gastou das necessidades por programa, por dotações orçamentárias. Então, é uma coisa que vai ser um casamento indissolúvel. O planejamento e o controle eles vão andar de lado a lado. É o casal blindado, né? E assim, o importante que a gente colocou na questão do planejamento, tá? O planejamento ele vem realmente alçado à categoria de princípio. O planejamento estratégico tem uma coisa importante, um detalhe importante sobre o planejamento estratégico a partir do que a gente colocou, que é o seguinte: a alta administração ela deve implantar as instâncias de governança, monitorar, avaliar o desempenho da gestão durante o procedimento de contratação, compatibilizando as providências com o planejamento estratégico e com as questões financeiras orçamentárias. Ou seja, tudo que tem na governança ele deve estar linkado. A Cíntia falou aqui no momento anterior, por exemplo, a gente tem vertentes aí separadas, mas se você observar pela fala dela, a gente vai precisar linkar. Porque, olha só, linkar os riscos políticos com os riscos do dia a dia das contratações já conhecidos por nós. Então, assim, não tem nada dissociado no sentido de deixo isso aqui e não vou tratar, não. Foi risco, cataloga, norma municipal, cataloga e avalia e monitora. Tá? Então, assim, está tudo muito, muito linkado e tem que ser, tudo que você pensa em governança, na implementação das ferramentas, é conectando com o planejamento estratégico do órgão. E assim, se você chegar num órgão e perguntar rapidamente a uma pessoa, olha só, tem planejamento estratégico aqui? Tá. Qual é a cultura? Assim, vamos falar de cultura. Qual é a cultura do teu órgão? Fala assim para mim, qual é a missão e os valores dessa instituição? Assim, a missão, onde o órgão quer chegar, existe isso? Quais são os valores por onde o órgão se pauta para ele poder direcionar as ações da gestão dele? Você vai ver que é inexistente. E começa por aí, porque se você não sabe quem você não sabe para onde você vai, porque você não se identifica. Se você não se identifica, como é que você se direciona? Então, o órgão público é da mesma forma.
Se ele não tem um direcionamento, como é que ele chega onde ele quer chegar? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, a gestão não diz onde ela quer chegar, então qualquer lugar que ela tiver lá, qualquer coisa que ela esteja fazendo, para ela vai estar bom. Tá? E quando você fala em planejamento estratégico e gestão evoluída de instituições, claramente o bom é inimigo do ótimo. Veja só, a governança ela visa eficiência e eficácia. Tá? É tornar realmente eficiente as práticas de gestão pública, mas para traduzir o resultado, não é só aquela coisa bonitinha não, tá? É que gera resultado de verdade. A gente queria aqui mais 1, 2 ou 3 horas dessa conversa, mas eu estou vendo aqui que o nosso tempo aqui já chegou nas 18. Tem alguém falando no chat? Lê para mim, Rafaela, por favor. Vontade, Maria. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Sou de Limoeiro do Norte, certo? Inclusive, hoje tivemos uma capacitação sobre governança, planejamento estratégico, e assim, só reforçando as palavras de Joaci, e o quão importante é, de fato, os treinamentos para a gestão, deixar isso muito claro, porque assim, a governança para a gente que está aqui na gestão, de fato, ainda é algo muito novo. Então, assim, para a gente entender, que a gente passar por um treinamento profundo de 2 dias, e até chegar numa ideia de planejamento estratégico, juntamente com a governança. Então, de fato, a capacitação é extremamente importante para todos os municípios. Eu acho que todo mundo realmente deveria fazer. E ficou muito claro para a gente aqui de Limoeiro essa questão. Inclusive, o treinamento foi com o Renato Monteiro. Um dos palestrantes do nosso amigo. Espero vocês aqui, espero todos vocês aqui, 25 e 26, tá, gente? Muito importante para a gente discutir governança aqui. A gente está muito grato Obrigada, Marília. A gente está muito grato de poder ter participado desse momento aqui e ter trazido essa visão de alguém que já vem lidando com esse instrumento que é a governança, né? Que é o Joaci, que já vem trabalhando isso. Eu acredito que muito antes até do que a lei, né, ter colocado, mas a governança, eu falo muito do ISD, que é o social, a sustentabilidade, a governança é como fazer um mundo melhor, né? Então, eu acho que quando você tem noções de responsabilidade, noções éticas, noções de mundo, você acaba implementando essas ações naturalmente, né? A lei só vem delimitar o que interessa para a gestão nesse aspecto. Eu queria agradecer demais a presença de todos. Esse público hoje foi super qualificado, né? E principalmente a presença do Joaci. E se você quiser saber mais sobre governança de Joaci, já colocou o link para a gente. Isso. Né? Ele vai estar ministrando um curso bacana. Quais são os dias, Joaci? Fala para a gente. Vamos lá, 25 e 26 de maio, gente, aqui no Hotel Praia Centro, em Fortaleza. Como eu disse para vocês aqui, estaremos eu, o professor Renato Monteiro, que a Marília acabou de falar, um grande amigo, grande parceiro, professor Paulo Alves, e Anne Parente, diretora do CIS Assessment, da FEBRACIS, gestora de perfil comportamental, que vai falar sobre gestão de pessoas, sobre gestão por competência. Vai estar o Dr. Júnior Bonfim, que vai falar sobre assessoria jurídica na governança, sobre o ponto de vista das procuradorias, o ponto de vista jurídico, tá? A gente vai estar aí no dia 25 e 26 de maio, falando sobre governança das contratações. Eu coloquei o link aqui, vocês também podem ter informações nos canais de comunicação aqui do Grupo Licita, tá? @ Grupo Licita aqui no Instagram, você vai ter informações sobre isso. É um momento importante para a gente poder discutir governança, para a gente poder aprofundar no tema, para a gente poder dialogar. Na verdade, não é um curso em si, é uma grande abertura de espaço para diálogo, para que a gente traga as nossas dores, para que a gente traga as nossas dúvidas e esclareça elas com os melhores especialistas hoje. Professor Paulo Alves é uma referência desse tema,
é nosso mentor, a pessoa que nos mentorou aqui, a pessoa que no Grupo Licita nos deixou capazes de falar como governança, como a gente vem falando. Então, vai estar com a gente, vai ser um momento ímpar. É um profissional extremamente aberto, humilde, dedicado, comprometido. Quem está com o professor Paulo Alves não deixa de querer estar sempre, porque ele realmente entrega o que ele promete. E a gente do Grupo Licita, seguindo essa mesma metodologia que já vem de antes e tudo, a gente procura realmente levar o que a gente pode levar de melhor. Estaremos lá, 25 e 26 de maio, eu conto com vocês, tá, gente? Vamos divulgar e venham para o nosso encontro, para a gente entender mais sobre governança. Cíntia, grande abraço, obrigado demais pelo espaço, pelo momento. Obrigado aí ao Castelo, leve meus agradecimentos. Um abraço, pessoal, a todos vocês que estiveram aqui, que nos brindaram aí com a valorosa presença. Muito obrigado. Outros momentos, se Deus quiser, virão, Cíntia. A gente vai ter a oportunidade de discutir mais e mais coisas importantes, tá? Realmente, muito obrigado aí pelo espaço. A gente que agradece. A gente que agradece demais, porque a gente teve uma pitada aqui do que vai ser o curso do Joaci, né, Joaci, nos dias 25 e 26. Aqui só foi deixou a gente só com gostinho de quero mais. Então, gente, obrigada a todos, um abraço e até o próximo Conexões, viu? Quinta-feira a gente vai falar sobre LGPD. Quem quiser falar sobre a lei de proteção. Maravilha, sim. Eu espero o link, eu vou participar. Tá bom. Obrigada, gente. Amiga. Tchau, Obrigado. tchau.